Olá, galerinha! Olá, galerinha! Vamos estudar? Enem por chegar. Pode ser até que não caia nos vestibulares, porque eu vou falar aqui, ou até no Enem. Mas é biologia. Ou será que cai? Galerinha, qual é a diferença entre autólise e autofagia? Égua, galerinha! Muito bem, né? Pois é, tem diferença sim, senhor. Galerinha, autólise e autofagia tem a ver com alguma organela celular. De que organela que estou falando? Liso, todos nós somos. Assim que eu digo em sala de aula. Coloca a mão no bolso, aí eu puxo o forro, né, do bolso, vem só uma moeda. Aí eu digo, liso, todos nós somos. Lisossomos. Essa é a organela, galerinha, que está envolvida aí nesses processos, tanto de autólise quanto de autofagia. Porque tem a ver com enzimas que são liberadas no citoplasma. Tem vários tipos, pelo menos 2 tipos de autólise diferentes. Tem uma que a gente fala de uma questão fisiológica, uma necessidade do organismo, realmente. Tem uma positiva e outra negativa, né? A autofagia também, ela ocorre com essa liberação de enzimas por parte dos lisossomos. Então vamos aqui desmiuçar, na verdade, e dar exemplo, né? Eu acho interessante. É fisiologia também, não é, galerinha? Aqui envolve, no caso, organelas celulares, citologia e fisiologia, os 2 assuntos. Esse mecanismo também é interessante. De repente cai uma questão, eles colocam lá uma imagem de um animal, um anfíbio, o sapo, desculpem, o sapo. A regressão da cauda na metamorfose dos anfíbios, no sapo. Isso tem a ver com algum mecanismo desse. A regressão da cauda dos anfíbios, do sapo, a metamorfose, ela é um processo autofágico ou é autólise? Galerinha, interessante, não é? Então vamos dar a biologia dessa forma ilustrativa, dar exemplo, contextualizando. Assim que ensina a biologia, para não ficar uma disciplina muito chata. Porque tem alunos que têm certa resistência à biologia em função desses nomes científicos, né? E aí você, dando a biologia de uma forma mais agradável, contextualizando o assunto, você pode fazer com que os seus alunos, ou você que está estudando nos amantes da biologia, você consiga captar, reter a informação. Então, a autólise é o processo, né, pelo qual uma célula se autodestrói espontaneamente. É incomum o processo de autólise, ele não é comum em organismos adultos. E normalmente ocorre em células danificadas ou em tecido que foi lesionado. Certo? Olha, na autólise, galerinha, uma instabilidade da membrana lisossômica, causada por fatores físicos ou químicos, ou pelos 2, né? Isso vai promover uma ruptura da mesma, certo? Que a gente sabe que essas organelas celulares, não só os lisossomos, elas são endomembranas, elas estão envoltas por membrana. Então, se ocorrer uma instabilidade, no caso da membrana lisossômica, há uma ruptura dessa membrana, o que acontece? Vai haver o derrame de enzimas. Lisossomos não tem a ver com enzima. Isso vai promover a digestão de parte orgânica da célula e, consequentemente, a destruição dessa. Olha, veja bem, galera, tem autólise positiva e autólise negativa. Generalizando, né? Pode até ter outros tipos de autólise, mas vamos focar nesses 2 tipos. A autólise positiva, anotem, ela é também chamada de apoptose. A autólise positiva, também chamada de apoptose. O P é mudo, né? E o S é com S, né? Com Z. Apoptose. É um fenômeno que está ligado, como eu diria, à manutenção evolutiva de uma determinada espécie.
Vixe, entreguei o jogo, né, galerinha? Qual o exemplo, então? A autólise da cauda dos girinos. Ela é iniciada, galerinha, essa autólise, ainda na metamorfose dos girinos. Sinais químicos são emitidos para as células da cauda, levando os vários lisossomos, né? Não é só uma organela, a gente sabe que são milhares de lisossomos. Eles vão realizar autólises sucessivas que irão destruir as células e, consequentemente, a cauda do girino, né? Chegando à fase adulta, o que acontece, galerinha? As autólises elas vão ser interrompidas, pois ocorre o término da metamorfose. Ao destruir a cauda durante a metamorfose, aquilo que não for digerido vai ser reaproveitado, galerinha, na reconstrução de um novo animal. Está aí, na prática, para vocês entenderem a autólise do tipo positiva, também chamada de quê? Apoptose. Ocorre lá na cauda, na metamorfose dos anfíbios, dos girinos, dos sapos. Belezinha? Professor, e a autólise negativa? Bom, um exemplo disso aí é a silicose. Silicose. Olha, esses trabalhadores de minerais aí, de minas de carvão, por exemplo, jazidas minerais que chama, né? Eles podem aspirar aquele pó de sílica, galerinha, que através das vias respiratórias chega aos pulmões. O que acontece a partir daí? Rapidamente, os macrófagos, que são células fagocitárias, né? Todo mundo sabe do nosso organismo, eles migram em direção aos pulmões e vão fagocitar o pó de sílica, que é acumulado no interior dos lisossomos, vai promover a sua ruptura. Isso, iniciando o fenômeno da autólise, que vai destruir o macrófago. As enzimas, após atacar os macrófagos, vão atacar quem depois? Os alvéolos pulmonares, galerinha. Aí vai causar o que a gente chama de silicose, que é a destruição dos alvéolos pulmonares. Certo? Olha, nos organismos pluricelulares, esse fato ele pode ter algum valor no processo de remoção de células mortas. Certo? A autólise ela reveste de grande interesse como processo patológico. O excesso de vitamina A, por exemplo, ela pode induzir a autólise em células ósseas e cartilaginosas, que vai explicar as fraturas espontâneas nesses órgãos, quando o organismo apresenta um quadro de intoxicação por vitamina A, por exemplo. Certo? Galerinha, e a autofagia? Bom, a autofagia também é chamada de autofagocitose. Autofagia também é chamada de autofagocitose. Já é um processo orgânico, catabólico celular, galerinha, que vai dar origem à degradação de componentes da própria célula. Utilizando quem? Os lisossomos. É um processo estreitamente regulado que desempenha uma função normal no crescimento celular, na diferenciação celular, na homeostase, e também ajuda a manter um equilíbrio entre a síntese, a degradação e o reciclamento dos produtos celulares. Galerinha, todas as células praticam autofagia. Anote aí, todas as células praticam autofagia. Digere partes de si mesmas com auxílio de seus lisossomos. Olha, por incrível que pareça, a autofagia, galerinha, é uma atividade indispensável à sobrevivência da célula. Anote aí. A autofagia é uma atividade indispensável à sobrevivência da célula. Vamos entender melhor? Em determinadas situações, a autofagia ela é uma atividade puramente alimentar. Tipo assim, quando alguém, um organismo, um indivíduo, ele está privado de alimentos, está num longo jejum, vamos dizer assim, você está sem comer. O que acontece? As reservas de seu corpo se esgotam. Onde ficam as reservas? Armazenadas na forma de glicogênio, no músculo e no fígado. Então, as células, como estratégia de sobrevivência, no momento dessa crise, não é só crise política, né, galerinha? É a crise que o organismo passa por falta de energia, de alimento.
Então as próprias células passam a digerir parte de si mesmas. As células elas passam a digerir partes de si mesmas. Olha, no dia a dia da vida de uma célula, a autofagia, galera, ela permite destruir organelas celulares desgastadas, por exemplo, e reaproveitar alguns dos seus componentes moleculares. O processo de autofagia ele se inicia com a aproximação dos lisossomos da estrutura a ser eliminada. Então, a célula é cercada, ou a estrutura, na verdade, ela é cercada e envolvida por quem? Pelos lisossomos, ficando contida em uma bolsa repleta de enzimas, denominada o vacúolo. Forma-se um vacúolo autofágico. Então, o que acontece? Através da autofagia, uma célula destrói e reconstrói seus constituintes centenas ou até milhares de vezes. Olha, vamos na prática. Uma célula nervosa do cérebro, por exemplo, a célula nervosa, um neurônio, é formada em nossa vida embrionária, certo? Tem todos os componentes, exceto os genes. Com menos de um mês de idade já está formado o neurônio, certo? Uma célula de nosso fígado também, a cada semana, digere e reconstrói a maioria de seus componentes. Isso aí é autofagia, galera. É fisiológico, é orgânico. Então é mais ou menos por aí essa diferenciação entre autólise e autofagia. Aí vocês podem colocar no Google imagem, né? Porque podcast, né? Vocês sabem, tem que ter acompanhamento de uma imagem para entender esse mecanismo. Comentem, compartilhem, me seguem no Instagram, que é o meu xodó agora, Instagram. Mas eu também tenho Amantes no Facebook, temos os nossos canais de podcast e de videoaula. Tem o Amantes da Biologia no YouTube e o podcast, né? O Biocast, galera. E o nosso blog também, Os Amantes da Biologia. Acompanhem nossas atualizações, compartilhem, comentem esse podcast. Abraços, galerinha. Até a próxima.